Recebendo aqui a Kathleen Melo Cordeiro, que é formada em administração, pós-graduada em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, é fundadora do Instituto Melo Cordeiro e da empresa social Solução Mais, e criadora do projeto Happiness, que é Felicidade, Educação para a Felicidade. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que agora mudou o número, é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano no Facebook. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br e também no Instagram. Kathleen, obrigado pela sua presença aqui dessa entrevista. A gente vai falar um assunto bastante importante, que é a felicidade, né? E um assunto até um pouco contraditório. Você falar de felicidade num momento tão de desesperança, num momento tão difícil como é hoje, né? Mas antes disso, eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Oi, gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um privilégio falar de felicidade, mesmo em tempos de pandemia. Na verdade, apesar e por isso, eu acho que a ideia de falar de felicidade hoje é muito bacana. Então, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade desse bate-papo. Eu espero poder contribuir de alguma maneira. Tem alguma coisa que você quer acrescentar no seu currículo que eu falei, que deixei de falar ou não? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, antes de falar sobre felicidade, eu queria que você comentasse um pouco o que é o Instituto Melo Cordeiro. Tem uma sede em Ferraz, é isso? É isso. O Instituto é uma ONG, né, um instituto sem fins lucrativos, e a gente trabalha com crianças e jovens em situação de risco social. A gente trabalha desde a parte básica, né, de alimentação e cuidados de higiene. Agora na pandemia a gente está distribuindo cestas básicas e kit gás, porque a gente percebeu que a fome voltou de novo, né, e com a força total. E a gente trabalha com educação também, educação para a felicidade. Quantas pessoas que vocês atendem lá? Diretamente são 80 crianças e jovens, e mais as famílias da comunidade, a gente chega a mais ou menos 800 famílias. E ele atende só em Ferraz? Tem alguma outra, em São Paulo, por exemplo, tem alguma sede que vocês atendem? A gente atende só Ferraz, principalmente na Vila Santo Antônio, em Ferraz de Vasconcelos, que na verdade a gente começou uma parceria com ONGs locais lá, e a gente entendeu que lá é uma vila de vulnerabilidade, então a gente podia realmente fazer alguma coisa acontecer ali. A gente trabalha na Vila Santo Antônio, em Ferraz. E qual que é o perfil das pessoas que vocês atendem lá, das crianças? A gente trabalha com crianças e jovens em vulnerabilidade. E quando a gente fala de vulnerabilidade, né, quando a gente começou, não era tanta a fome que a gente atendia. Era a violência, né? Era as crianças que ficavam na rua depois ou antes da escola. Eram crianças que não conseguiam aprender. Mas hoje a gente percebe que pessoas que há muito tempo não passavam fome começaram a passar fome de novo. Então a gente entende que o nosso perfil agora é de extrema vulnerabilidade, né? São pessoas que hoje passam fome. Você falou que está tendo uma campanha lá, né, de doação de cesta básica. Como que a pessoa pode ajudar? De que forma pode contribuir? Eu queria que você deixasse os contatos do Instituto. A gente tem no Instagram Instituto Melo Cordeiro e no Facebook Instituto Melo Cordeiro também. Lá no Instagram e no Facebook tem muitos posts que a gente está colocando com Pix ou número de conta ou mesmo pelo nosso site, para entender como é a campanha, para entender o que a gente faz e como a pessoa pode contribuir. A gente está dando uma cesta básica para as famílias e mais um gás de cozinha. Então, a gente tem lá tudo que vai na cesta, como a pessoa pode enviar a cesta ou dinheiro. Então, é só entrar. A pessoa faz um cadastro, é isso? Não precisa fazer cadastro. Né? A gente entendeu que os dados das pessoas são muito importantes para elas. Então, a gente entende que se a pessoa quiser deixar os dados, ela deixa, senão ela só faz a doação ou em cesta básica ou em recurso na conta do Instituto. Lembrando que, como é uma ONG, a gente precisa prestar contas desse recurso, certo? Então, todos os nossos dados são colocados no site para as pessoas conferirem com o que a gente está gastando. Isso é bem importante, essa transparência. E a demanda, com certeza, deve ser maior do que você tem lá para oferecer, né? O Instituto tem para oferecer. Você tem sentido isso, né? A gente fez agora muitas parcerias com líderes locais, líderes de comunidades, de outras áreas de Ferraz. E a gente percebe que a gente vai realmente precisar de ajuda para expandir isso. E vocês têm algum apoio do poder público? Ou deveria ter algum apoio do poder público? Como que é o... Nós decidimos não contar, né, com a ajuda do poder público em relação à parte financeira,
porque a partir disso nós teríamos que ser cerceados na nossa maneira de fazer educação. Então, não, na verdade nós fazemos sozinhos, com a ajuda dos voluntários, né? Aí eu queria perguntar para você o que é o Projeto Happiness, né? Você tá com a camiseta, inclusive, aí, né? Do projeto, né? Educação para a Felicidade, né? É um projeto educacional, então. É um projeto educacional. Começou lá no Instituto, quando a gente começou a perceber que as crianças não estavam aprendendo. Não sabia ler e escrever, não sabia português, não sabia matemática. E a gente começou a entender que existiam algumas maneiras de fazer acontecer que elas poderiam aprender. E uma das coisas, e aí isso foi economistas que me falaram, não foi o pessoal de educação, é que tinha algumas competências que a hora que elas são aprendidas, ajudam a gente a se desenvolver como um todo na vida. A gente chama isso de competências socioemocionais. Na área do trabalho, chamam isso, sabe do quê? De soft skills, ou habilidades suaves. Bom, a gente aprendeu isso, contou para as crianças como é que faz, e elas começaram a aprender e se desenvolver. Na época eu estava fazendo minha formação em psicologia positiva, que é a área da ciência que estuda a felicidade. Eu trouxe alguns professores da PUC para a gente começar a medir felicidade nas crianças do Instituto. E a partir da medição de felicidade, a gente começou a correlacionar isso com outras áreas da vida. Então, as mais felizes eram mais empáticas, colaborativas, e os mais velhos, eles entravam mais rápido no mercado de trabalho e começavam a ganhar mais. Então, a gente entendeu que essa tal dessa felicidade era também educar para que eles fossem muito mais bem-sucedidos na vida. A gente montou uma metodologia, escreveu como a gente fazia isso. E as escolas que as nossas crianças frequentam vieram nos chamar: o que vocês estão fazendo? Por que elas estão indo melhor que os outros? Bom, porque a gente está fazendo isso. Então vem colocar isso na escola. E a gente colocou isso na escola. E você tem um número de alunos atendidos? Escolas? É a escola do Estado? A gente tem 2 escolas particulares e a gente tem 2 escolas públicas. Certo. A gente tem 1.700 alunos. E o retorno você tem percebido, então, no caso desse projeto? A gente mensura nível de bem-estar, então a gente mensura a felicidade, a gente mede nível de felicidade. E o nosso projeto é para aumentar felicidade, é para desenvolver competência emocional e é para aprender a fazer projeto. Porque a gente acredita que dá para ser muito mais alegre a escola. Dá para ser muito mais feliz, dá para ser muito mais com sentido. A gente fala sempre nisso, tem que ter sentido. E tem mais escolas que podem participar? Como que funcionaria a escola interessada? Funciona assim. Pelo Instituto Melo Cordeiro, a gente financia as escolas públicas. E aí a gente montou uma empresa chamada Solução Mais para vender isso para escolas particulares, para que a gente possa financiar isso nas escolas públicas. Então é só entrar em contato com o Instituto Melo Cordeiro ou com a empresa social Solução Mais, que está no Instagram solução.mais, e a gente leva isso para as escolas. Eu tô olhando para você, olhando pro celular aqui, que às vezes o pessoal tá... Não é falta de educação, né? Eu tô olhando aqui e olhando pro celular. Porque às vezes as pessoas fazem perguntas, tô acompanhando aqui a nossa audiência, né? Bom, então vamos falar então sobre felicidade, né? Que foi o motivo da sua vinda aqui. No dia 20 de março foi o Dia Internacional da Felicidade. É pela ONU, é isso? Isso, é pela ONU. Foi dia 20 de março que se comemora o Dia da Felicidade, e a ONU colocou esse dia para que a gente pudesse perceber a importância da felicidade na vida das pessoas. Essa semana saiu o relatório do ranking mundial de países felizes, e a gente tem percebido que sempre os países nórdicos, né, Finlândia sempre no ranking de primeiro lugar, e o Brasil tem perdido muito suas posições. Há alguns anos a gente estava em 16º, e esse ano a gente está mais do que 52 a posição do Brasil esse ano. Então deu uma caída, né? Deu uma caída. Significativa. Mas é muito interessante falar de felicidade, porque às vezes a gente fala de felicidade, como é subjetiva, cada um interpreta do jeito que quer. Então a gente sempre pergunta: o que é felicidade para você? E cada um tem uma resposta. Quando a gente fala de felicidade científica, que é essa que a ONU fala, tem também a parte econômica. Então essa tal dessa felicidade, ela tem a ver com bem-estar e tem a ver com a parte econômica. Por isso o Brasil tem perdido muitas posições. Agora, a pessoa é feliz ou ela está feliz? Depende muito do contexto aí. Eu vou trazer o ponto de vista de filosofia e o ponto de vista da ciência, para a gente ampliar, né? Bom, do ponto de vista da filosofia, e eu trago sempre Aristóteles porque ele ainda é a base da filosofia, Aristóteles dizia que essa tal dessa felicidade tem a ver com uma vida virtuosa, tem a ver com utilizar os nossos dons e talentos para vivenciar uma vida virtuosa. O que significa isso, gente? E olha que interessante, quando a gente vivencia, a gente não vivencia no passado nem no futuro, a gente vivencia hoje. Então essa tal dessa felicidade acontece agora.
né? Nem no passado, nem no futuro. E quando a gente utiliza os nossos dons e talentos, ele fala sempre com sentido, com propósito. E aí eu trago um psicólogo, que eu admiro profundamente, chama Viktor Frankl. Ele era judeu e passou pelos campos de concentração nazista, foi um dos sobreviventes. E ele relata num livro dele, que para quem gosta do assunto, precisa ler, chama Em Busca de Sentido. Ele diz o que aconteceu lá, do ponto de vista de quem era psicólogo já, e ele diz o seguinte, que o ser humano, mesmo em condições extremas, ele consegue encontrar essa tal dessa felicidade se a gente encontra uma missão, um propósito. Se a gente enxerga a vida com esse olhar além de si mesmo. E todos eles, quando a gente fala dos humanistas, psicólogos, quando a gente fala dos cientistas, todos eles falam que essa tal dessa felicidade, essa perene, vem quando a gente coloca o nosso ponto de vista no outro. Quando a gente consegue utilizar os nossos dons para fazer o bem para o outro. E a gente começa a falar de compaixão. A vida com compaixão é uma vida mais feliz. Isso eu experimentei na minha, tá? Eu tô falando por experiência. Uma coisa de liga a causa. outra, né? Vai ligando a outra, né? Eu sou administradora de primeira formação. Trabalhei muitos anos, indústria, trading, e eu sempre senti um buraco, uma falta de alguma coisa. Eu tinha prazeres, eu tinha alegrias. Os prazeres de vida, eles fazem parte do nosso processo. Sim. As alegrias, conquistas de vida. Mas eu só encontrei essa tal dessa felicidade quando eu consegui colocar meus dons e talentos a serviço dos outros. E quando a gente fala disso, o Frederic Lenoir também é um filósofo, fala bastante disso, né? Essa felicidade, ela tem prazeres de vida. E vamos falar de pandemia? Que eu acho muito interessante a gente olhar esse ponto de vista. Faz parte da vida ter prazeres. Mas a nossa sociedade, ela às vezes começa a confundir felicidade com prazer. Então a gente só acha que tem momentos de prazer. E se a gente acha isso, fica limitado. Então a gente pode tomar um café gostoso e faz parte ter prazer. A gente pode comer um chocolate, a gente pode ver uma criança sorrindo e faz parte. Agora a vida não é só momentos de prazer. Existem alegrias de vida, são as conquistas que a gente pode ter, mas essa tal dessa felicidade, ela tem a ver com essa missão, com esse propósito. Você diria então que a felicidade ela não é individual, né? Ela é coletiva, né? Seria isso? Ela é coletiva. Tem que ser coletiva para ser completamente plena, então. E além disso, ela é contagiosa. Porque tem muita pesquisa falando que quanto mais feliz você é, mais você contagia as pessoas ao redor. E você pode aumentar seu nível de felicidade mais de 10% quando você está perto de alguém que está se sentindo feliz. Então, o professor Clóvis Barros Filho, que você deve conhecer, né? Ele fala que felicidade é quando você quer que aquele momento nunca mais se acabe, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, se é por aí também, o que você pensa. Agora, quando a gente traz isso para um contexto de pandemia, fica muito, muito relativo. Sim. Porque nós estamos vivendo muitos momentos de luto e tristeza. Muitas perdas de entes queridos. Muito sofrimento. Então, quando a gente olha com esse contexto, parece que isso nunca mais vai acabar. No nosso ponto de vista, faz parte da vida ter momentos de dor e tristeza. Mas a gente consegue ter felicidade mesmo assim. Como? O que eu posso fazer agora para contribuir para que alguém esteja um pouco melhor nesse momento? E quando eu faço isso, a partir de pesquisas científicas a gente consegue comprovar que a gente aumenta o nosso nível de bem-estar. Então não tem a ver comigo. Você ser solidário, né? A solidariedade que está... Não tem a ver comigo, essa tal dessa felicidade. Não tem a ver com só o que eu estou sentindo. Tem a ver com o que eu posso fazer a partir de mim para os outros. O budismo diz que quando a felicidade passa a ser um problema quando você sempre está desejando, né? Você vai desejando e você acaba até, às vezes, com risco de ser infeliz, né? Você acha também isso? Sim. O Dr. Viktor Frankl, ele fala isso, que a felicidade, ela não pode ser buscada. Na verdade, quando a gente começa a buscar a felicidade, a gente vai na contramão dela. Ele diz que a felicidade acontece. E ela acontece no caminho de quem coloca o foco para contribuir com o outro. Então, a ideia é abrir espaço na nossa vida para entender como é que a gente pode contribuir com o outro. O que você poderia dizer para as pessoas, por exemplo, hoje a gente está vivendo uma situação muito trágica no mundo, né? No Brasil, principalmente por conta aí da pandemia, que passou a ser o epicentro do mundo em relação a casos e principalmente, lamentavelmente, de óbitos, né? As pessoas têm que ficar em casa hoje, né? Mas muita gente não consegue porque
se ficar em casa sem o auxílio do governo, acaba passando fome também. Para essas pessoas, como que elas podem buscar alguma alternativa nesse momento tão difícil? A gente fala que a gente está além do certo e errado. A gente tem um filósofo Rumi que fala assim, que existe um além do certo e errado, tem um campo ali que é o campo da empatia, e é lá que a gente se encontra. Empatia não é se colocar no lugar do outro, porque não é possível eu me colocar no lugar de quem está passando fome se eu não estou passando fome. Empatia é tentar entender, é sentir com, mas é muito mais do que isso. É você entender e fazer alguma coisa, né, para que isso melhore. Para essas pessoas que estão precisando trabalhar, como você está aqui, como estamos aqui trabalhando, faz parte do nosso processo de vida trabalhar. Agora, a empatia tem a ver com como é que eu faço isso sem colocar você em risco, sem colocar os meus parentes em risco, sem me colocar em risco. E como é que as pessoas que estão em casa sem emprego, como é que a gente contribui para esse processo de vida delas? A melhor resposta, no meu ponto de vista, é aquela que beneficia o maior número de pessoas possível. Essa é uma decisão correta. Que a gente poderia colocar, se a gente é líder, ou se a gente é mãe ou pai, ou se a gente quer conviver com as pessoas, qual a decisão que beneficia o maior número de pessoas possível? E a gente está vivendo muito uma polaridade de ou uma coisa ou outra. Virou uma coisa política quase. E se não fosse ou uma coisa ou outra? E se fosse uma coisa e outra? Tem gente que precisa trabalhar para comer. Se essas pessoas precisam, elas precisam. Agora, qual a melhor maneira de fazer isso sem risco? Qual a melhor maneira de imunizar o maior número de pessoas possível o mais rápido possível? Como é que a gente junto pode fazer isso acontecer? Governo e sociedade civil, e empresários e ONGs. Como é que a gente se junta para fazer isso acontecer? Como é que a gente beneficia o maior número de pessoas possível juntos? Olha, tem duas perguntas aqui. Eu vou fazer uma que o pessoal mandou aqui, que é a pergunta que todo mundo faz, na verdade, né? Essa pergunta já deve ter ouvido bastante. O dinheiro traz felicidade? Existem algumas pesquisas que estão sendo contestadas agora, mas ela existe, dizendo que felicidade é genética, nossa capacidade de felicidade é genética, então tem uma carga genética de 50%, e os outros 50% são divididos em circunstâncias de vida e coisas que nós fazemos para aumentar nosso bem-estar. O dinheiro está nas circunstâncias de vida, e por essa pesquisa é 10% da nossa capacidade de felicidade. A ausência de recurso para que a gente tenha bens e sobrevivência básico atrapalha muito o nosso nível de bem-estar. Mas isso é 10%. Existem pessoas que, mesmo com isso, sem dinheiro nenhum, conseguem esse nível de bem-estar. Porque tem uma capacidade genética para isso e porque fazem coisas que aumentam o nível de bem-estar. E o que é se fazem coisas? Colocam emoções positivas, que é principalmente gratidão. Entender o que eu tenho hoje, nesse momento, e agradecer por isso que eu tenho. Gratidão aumenta muito o nível de bem-estar. Então, engajamento, entender quais são os meus dons e talentos e ter sentido nisso. O que eu faço para contribuir com a vida do outro? Aí sim eu aumento o meu nível de bem-estar. Tá certo. O Herbert Bola, obrigado, Herbert, mais uma vez pela sua participação. Sempre o Herbert participa e manda pergunta. Dessa vez ele colocou: boa tarde, Edgar. Também a sua convidada. Temos que ser mais solidários e quebrar os paradigmas e levar mais amor ao próximo. Também é o que você falou, tem tudo a ver com o que você falou, né? O amor ao próximo, né? Existem muitas pesquisas científicas comprovando que a vida compassiva, a vida com compaixão, é uma vida mais feliz. A gente faz isso na prática. Mais feliz para quem ajuda e quem recebe também ajuda, né? Na verdade, a gente diz que é para quem faz, não para quem recebe. Porque o ato de... Tem uma pesquisa maravilhosa que fizeram nos Estados Unidos. Colocaram 2 grupos de pessoas, deram dinheiro para essas pessoas. Um grupo tinha que comprar presentes para os outros e o outro grupo tinha que comprar presente para si mesmo. Mediram o nível de bem-estar antes e depois. Adivinha quem foi que ficou mais feliz? Quem comprou presente para os outros. Então, não é para os outros, é para a gente. A hora que a gente entender que a compaixão é para a gente muda. Tá certo. A gente muda. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, né? Mais ou menos. Está quase chegando a 8 bilhões de pessoas, né? Todo mundo busca a tal felicidade, né? Como você mesmo disse. Tem felicidade para todo mundo? Assim, todo mundo vai conseguir achar essa felicidade? Como é um estado interno subjetivo, sim. Claro que sim. Porque quando a gente fala de felicidade, primeiro a gente fala de intenção de. Essa busca
a gente deve trocar essa palavra por, não é busca, é abrir espaço para. Quando eu abro espaço para felicidade na minha vida, eu abro espaço para várias competências, habilidades e atitudes. Então eu posso aprender a ser mais feliz. Se eu posso aprender a ser mais feliz, eu posso ser um pouco mais feliz todos os dias. Tem uma pergunta meio paradoxa aqui, que é em relação à tristeza, né? A tristeza faz parte do ser humano, né? Faz. Ela não seria uma consequência, aí, um caminho para a felicidade? Ou a pessoa tem que ser um pouco triste também? Linda pergunta. Eu adoro falar sobre isso. Faz parte do processo humano sentir tristeza. E ela não inviabiliza essa tal dessa felicidade. Porque a tristeza, ela faz o ser humano entender um pouco melhor quem é você mesmo, e a partir disso a gente pode impulsionar para ser um ser humano melhor. E como a gente está falando que felicidade tem a ver com compaixão, a gente pode, a partir da tristeza, ser mais compassivo com a gente mesmo e com os outros. Então faz parte do processo humano passar essa tristeza e viver ela para ser um ser humano melhor. E para fazer a vida dos outros e a nossa também melhor. Esse momento que nós estamos passando é um momento de grande aprendizado para a felicidade. Porque a gente conseguiu abrir mão de tanta coisa material, não foi? Muitas pessoas não precisam mais de carro. Muitas pessoas gastam muito menos agora também porque não tem para gastar, mas com coisas supérfluas. E a gente percebe que isso não fazia falta. O que realmente faz falta? Conviver com as pessoas que a gente ama, conseguir abraçar quem a gente ama. Que agora não pode, né? Que agora não pode. E a gente começa a perceber o que realmente faz sentido. E quem sabe a gente consiga andar um pouco mais para isso, né? Ô, Clélia, não sei se a gente está caminhando para o final, mas não sei se é a sua área, né? Muita gente acaba adquirindo doenças psicológicas nesse período e até depressão, né? Que a felicidade, de que forma ela pode estar ajudando aí, né, nesses problemas todos dessas pessoas? Eu não sou psicóloga de formação, então a gente tem que entender que se a gente está com uma dor de garganta muito forte, a gente procura um médico. Se a gente está com uma doença como depressão, a gente procura um psicólogo. A gente precisa olhar para isso como natural. Na questão da felicidade, a gente abre espaço na vida para a felicidade e é quase um antídoto para a depressão. Não quer dizer que a gente sara a depressão. A gente precisa de médico, a gente precisa de psicólogo. Agora, quando a gente abre espaço na vida para competências, habilidades e atitudes que podem me contribuir com a felicidade, aí sim, eu posso entendendo que eu posso ir melhorando. Contribui muito para a melhoria da depressão. Bom, eu vou pedir para você novamente deixar o telefone do Instituto, né? E deixar um pouco o endereço. As pessoas de Ferraz, acho que já conhecem lá na Vila São Paulo, né? Que você falou. E falasse um pouco também das atividades aí como que vocês fizeram para atender essas pessoas durante esse período de pandemia? Está sendo remoto ou não? Isso é bem importante, assim. Eu prefiro, se vocês deixarem, a gente pedir para que as pessoas entrem em contato com a gente pelo Instagram e Facebook, porque a logística de recebimento das cestas, de doação de cestas, está sendo muito maior agora, né, por conta da higienização, então a gente não recebe mais presencialmente em todos os momentos. Então, quem quiser, quem puder, Instituto Melo Cordeiro, tanto no Facebook quanto no Instagram, manda um direct pra gente e a gente combina a entrega das cestas básicas. A gente faz... Vocês vão até as casas, é isso ou não? Depende do caso, a gente vai, depende do caso. Muitas pessoas estão pedindo para o supermercado entregar direto lá. Né? E aí a gente organiza essas logísticas de recebimento, a gente higieniza todos os produtos, monta a cesta novamente e aí sim a gente entrega para as famílias necessitadas. Os líderes locais vão levar para as comunidades mais carentes. Então é uma logística bastante grande que a gente tem e para quem quiser manda um direct que a gente... O projeto Happiness vocês estão fazendo como? É por remoto também? Então, é remoto. Na verdade estava híbrido, né? Então a professora ia na sala de aula e tinha um grupo que estava dentro da sala e um grupo que estava online. Agora com a pandemia está 100% online. Então os professores estão dando aula de casa e todo mundo que tem acesso à internet está recebendo de casa. A maioria das crianças do Instituto e das escolas públicas não tem acesso à internet. Então, o que a gente está fazendo é levando para eles o que precisa nesse momento, que é o básico, e mais atividades que eles possam se sentir um pouco melhores. Uma das atividades que a gente faz muito com eles é a meditação. A meditação, e ela é muito interessante, ela não é uma prática religiosa.
É uma prática científica, que ajuda a gente a focar e ter calma. Isso dá para ser feito online. A gente tem treinado muito com as crianças meditação e a gente tem percebido uma melhora muito significativa da ansiedade. Você que é da área da educação, né, também da área da educação com esse projeto, você queria saber sua opinião sobre a volta às aulas. Você acha que as aulas deveriam voltar ou você acha que é muito difícil ainda nesse período para a volta às aulas? No meu ponto de vista, as crianças não... Tem muita criança que na prática não consegue ficar só em casa porque falta comida e porque não fica em casa. Uma casa de madeira de um cômodo para 7, 8 crianças é inviável, eles não ficam dentro de casa. Então as aulas são um lugar seguro para eles estarem. Só que para isso os professores têm que estar seguros. Se eles são linha de frente, como os médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem são, eles precisam ser prioridade na vacinação. No meu ponto de vista, se valer alguma coisa, eu acho que vale a pena priorizar os professores como imunizados e aí sim a gente volta às aulas com mais segurança. A escola tem que ficar aberta para atender o carente também, né? É bem por aí, né? Inclusive o secretário de Educação do Estado defende isso, que a escola tem que ficar aberta para quem precisa, na verdade. O papel da escola não é repassar conhecimento. O papel da escola é facilitar o processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem, neste momento, ele não é só conhecimento. Ele é acolhimento e amor também. Tá certo. Kathleen, estamos encerrando a nossa entrevista, mas eu queria fazer a última pergunta para a gente encerrar. Você é feliz? Sim. Por que você é feliz? Isso não é inviabilizar momentos de tristeza, dor e luto. Muita gente me pergunta, mas você chora? Claro que eu choro. Perdi recentemente uma pessoa muito importante para mim, que foi minha avó. Passei um momento de luto de muitos meses. Isso não inviabiliza a minha felicidade. Porque quando eu olho minha trajetória de vida e eu percebo que a partir de mim eu consigo fazer alguma coisa melhor para o outro, eu consigo ser feliz mesmo em momentos de tristeza. Então a resposta é sim. Tá certo. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui no dessa entrevista. E a hora que você quiser voltar, estamos com as portas abertas aqui no Diário de Suzano. Obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Espero que tenha contribuído de alguma maneira para a felicidade. Tá certo. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco e você que vai ver depois essa entrevista nos canais do Diário de Suzano. Um abraço e até a próxima entrevista.